Nós temos aí vários livros, vários filmes relatando aí a história de Francisco de Assis. E nós estamos nos baseando naquele livrinho azul do Miramês, né? Ditado por Miramês, de João Paulo Nunes, tá? Então, pode ser que vocês tenham ouvido algo diferente do que a gente vai falar aqui hoje sobre Francisco de Assis, talvez não tão esmiuçado como a gente vai falar aqui, porque a gente está tendo como base esse livro ditado por Miramês. Ok? Vamos, então, fechar os nossos olhos e agradecer por este momento de paz, por este momento de amor, por este momento sublime, onde, mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos em torno do nome do nosso Mestre. Vamos agradecer a todos os irmãos que se aproximam de nós nesse instante, desejando a nós o seu amor, o seu carinho. E a todos aqueles que não puderam comparecer, aonde quer que estejam, que possam também receber esta paz, este amor. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se aproxima de nós para nos ajudarmos a absorvermos as informações que serão colocadas e que possamos, ao longo dos próximos dias, colocarmos em prática. E assim pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que Francisco de Assis teve aí encarnações anteriores e posteriores deste momento que a gente vai falar. Sabemos que Chico foi Kardec, que por sua vez Francisco de Assis, que por sua vez João Evangelista. Vamos nos ater a essas encarnações, apesar, como eu estou falando, de terem várias antes e várias depois. Esse livro ele começa, então, relatando o finalzinho da vida de João Evangelista. O livro começa, então, na ilha de Patmos. Era uma ilha que, na época, todos que eram presos, eles eram levados, eles eram exilados em algum canto. E a ilha de Patmos era uma desses lugares onde vários eram exilados. Ele ficou lá muito, muito tempo. Logo depois da crucificação, vários apóstolos, né, foram perseguidos, e ele foi um daqueles também que foi preso, maltratado, humilhado e levado para essa ilha de Patmos. E desde o início, desde o primeiro dia em que lá ele esteve, ele com muita doçura, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, tratava todos os soldados que lá estavam para colocar ordem naquele ambiente com muito carinho, com muito amor, ao ponto de conquistar cada um deles. Esses soldados, é comum nessas ilhas, eles serem trocados constantemente. E todos que por lá passavam se apaixonavam por Francisco de Assis. Francisco de Assis, estou falando, João Evangelista. Então, ele com muito carinho conversava, ensinava, né? E todos gostavam muito dele. Todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Todos ficavam acordados muito tempo, varando a noite, ouvindo as palavras de João Evangelista. Como não tinha, além dos soldados, ninguém para conversar mais, ele começou a conversar com os animais. Conversava com os pássaros e eles entendiam. Conversava com os peixes. Aquele cardume, então, chegava perto dele, como se estivesse ali ouvindo uma palestra realmente, que até uma vez os soldados, quando chegaram e presenciaram
aquele momento, até eles ficaram assustados, né? Como que os peixes estão entendendo o que ele fala. Então, enfim, todos acabavam gostando muito dele. Mas certo dia, chega uma ordem de Roma dizendo que chegou o momento de sacrificar João Evangelista. Inclusive, dando como seria a morte dele, então. Ele seria mergulhado num tacho gigante de azeite fervente. E os soldados, quando receberam aquela informação, eles ficaram apavorados, né? Como que eu ia fazer aquilo com aquele senhor que estava ali, que só o bem estava pregando, né? Que eles gostavam tanto. Até para chegar para ele e informar do seu fim, foi muito difícil para esses soldados. E ele, percebendo que eles traziam essa informação, ele vira para os soldados e fala, olha, não se preocupem, façam o que tem que ser feito. Eu estou com Deus, se estiver realmente na hora de eu ir, assim eu vou. Caso contrário, seja o que for que seja imposto para mim, para o meu fim, se não estiver na hora, agora eu não vou. E os soldados, então, espantados com aquela lucidez, né? Mas muito tristes, né? Por deixar aquilo acontecer, eles tinham que cumprir aquilo, senão era eles que seriam prejudicados, né? E ele, então, se joga nesse tacho de azeite fervente. Aquela tristeza, então, permaneceu de um dia para o outro, e os soldados tinham que, no dia seguinte, esvaziar o tacho para pegar o corpo dele e enterrar, né? E, para surpresa de todos, quando eles despejam esse azeite quente nas pedras, surge ele intacto, sem nenhuma queimadura dentro daquele azeite que estava esfriando ainda. Todos ficaram espantados, todos ficaram assustados e mandaram essa informação para Roma. Uma velha lei que tinha em Roma era o seguinte, que todos os prisioneiros que foram ali sujeitados à morte e, de alguma forma, resistiram àquilo ali, ele estava livre, pode ir embora. E assim fizeram com ele, liberaram ele. Ele, então, foi para Efésio, aonde fez a sua última pregação, já sabendo que aquela ali seria a última pregação. Aí ele entendeu que por que ele não teve a sua vida finalizada naquele azeite fervente, porque o último trabalho dele seria em Efésio, onde ele daria, então, as suas últimas palavras. Só que ele estaria sendo acompanhado, nada mais, nada menos, do que Maria, mãe de Jesus. Ela, então, ele utilizando da sua mediunidade, e ela do ladinho dele ali, ele fez aquela pregação lindíssima, aquela pregação, a última pregação, inclusive relatando todos os menores do Apocalipse, que foi ele que escreveu, lá na ilha de Patmos, né? Sabendo que dali, de um dia para o outro, ele não estaria mais encarnado neste planeta. E assim aconteceu. Ele desencarnou, e depois de muitos e muitos anos, isso na espiritualidade foi muito rápido, né? Muitos anos aqui para a gente, ele renasce, então, como Francisco de Assis. Aí que começa toda a história realmente do Francisco de Assis. Tiveram que contar um pouquinho desse antes para fazer, então, aí a história ser entendida de verdade. Bom, Francisco de Assis, antes do seu encarne, ele teve ali o trabalho de escolher aonde ele ia nascer. Qual família ele ia escolher para colocá-lo nesse mundo de matéria. E ele escolheu, então, uma família muito rica. Por quê? Sabemos que o tão difícil que é você se manter na palavra do Cristo, ele com a missão que ele teria e ainda tendo esse peso do dinheiro,
Lembra que a gente sempre fala que o ter recurso financeiro, em demasia, inclusive, não é fácil. A gente pode fazer disso um grande peso e também uma grande solução para vários problemas, não só o seu, mas de todos que estão à sua volta, né? E ele foi lá e pediu permissão para Pedro Bellardone, que era um comerciante muito rico da época. Ele dominava Assis todinha, por isso o nome Francisco de Assis, né? Era um comerciante que viajava para todos os cantos, vendendo vários utensílios, uma riqueza muito grande, morando num palácio. E a sua mãe, Maria Picarelli, aonde ela tinha uma escrava que ficava junto com ela desde muito, muito tempo, chamada Jarla, que era sua irmã, na realidade, né? Irmã de peito. E ele foi lá com toda a sua humildade pedir no sonho que eles estavam tendo, né? Se eles aceitavam ele como filho. Então, a ligação de Francisco com esses pais materiais era puramente para ter acesso a esse mundo material. Não era daquela família espiritual, não era daquela família material que às vezes vai se perpetuando por várias e várias vidas. Não. Ele simplesmente veio num momento de sonho dos seus pais, futuros pais, e pediu permissão, pediu o aceite deles para poder vir. Olha só, então, o primeiro exemplo dele antes de vir. Mesmo ele, naquela grandeza, ele veio pedir permissão, respeitando o livre-arbítrio daqueles que seriam os seus pais. E, lógico, assim foi aceito, né? Só que o pai dele, por ter aquele apego material, né? Por estar ali imbuído em ganhar, em fazer constantemente, ele passou por esse véu do esquecimento do sonho que ele teve. No dia seguinte, ele não lembrava de mais nada. Mas a mãe não. A mãe estava com aquilo ainda muito claro, muito nítido na sua mente. E foi imediatamente falar com Jarla, que era sua escrava irmã, né? E elas ficaram muito felizes, já começaram a preparar todo aquele momento. Ela, na gestação todinha, ela tinha vários e vários pensamentos que vinham à mente dela, vários sonhos, e ela já sabia, então, que estaria vindo um grande enviado do Cristo. Como já dizemos há muito tempo, abaixo de Cristo, nós tivemos justamente ele, Francisco de Assis. Aí aquela questão, né? Quem nós tivemos aí nos últimos tempos perto da gente e a gente nem deu bola, e era ele que estava aqui, Chico Xavier. Eu, particularmente, quando penso nisso, a oportunidade que eu tive de vê-lo e não fui, né, como eu me arrependo. Poderíamos estar ali diante de nada mais, nada menos do que Francisco de Assis, na roupagem de Chico, né? Mas, enfim, o que passou, passou. Em toda a sua gestação, ele vinha se preparando cada vez mais, ainda com a mente bem clara de quem ele era, do que ele estava vindo fazer. Mas, mesmo assim, no dia do seu nascimento, como todos nós, ele passou também pelo véu do esquecimento por algum tempo. Inicialmente, uma criança, né, não precisava saber daquilo tudo agora. Então, como todos nós, ele veio também passando pelo véu do esquecimento. E até os 7 anos de idade, ele teve uma grande influência de sua mãe, que já sabendo, né, o porquê, quem era aquela criança que estava ali, ela com todo cuidado, com todo carinho, cuidando dele muito direitinho, até os 7 anos, ele acompanhou muito a sua mãe. A partir daí, o pai, querendo que o filho fosse um mercador também, começou a levar ele para as viagens, né, onde ele ia negociar produtos, vender produtos, comprar produtos para revender, né? Ele começou a acompanhar, então, o seu pai. E ele gostava disso, né? Dizia-se até que ele tinha um grande jeito para o comércio.
Só que quando ele começou a ficar mais rapaz, lá para os seus 18, 19 anos, ele começou a perceber que algumas coisas não estavam encaixando com o seu íntimo, o tratamento, principalmente, dos pais para com os funcionários, para com os escravos. Né? Ele começou a ver que, uai, por mais que não me ensinaram essa questão que ele estava sentindo no coração, ele já começou ali a ter uns embates, já começou a questionar, pensando logo, mas essa atitude não está certa. Essa atitude não condiz com o que minha mãe me ensinou lá atrás. Até então, ele estava no véu do esquecimento. Não sabia quem ele era. Só sabia que o que ele queria fazer era de uma dimensão tão grande e não era aquilo que o pai dele fazia. Ele não queria aquilo. A prova dele, a prova final dele em relação a isso, foi quando ele esteve em uma das fazendas do pai e lá se deparou do capataz maltratando muitos escravos, humilhando muitos escravos. E tinha uma menina nova lá, que ele percebeu que o capataz já estava de olho nela, a menina que estava saindo da sua adolescência, e para salvá-la das garras daquele feitor, ele, quando voltou, retornou para casa, ele levou essa menina para casa, né? E chegando lá, falou com a mãe, explicou toda a situação, e ela ficou sendo, então, uma outra escrava ajudante na casa. Inicialmente, é claro que o pai não gostou muito, né? Porque sabia das intenções daqueles que ele que comandavam lá em nome dele, com aquela pessoa, aquela menina, né? Mas assim, ele já salvou a primeira vida, digamos assim. Conseguiu tirar, então, aquela menina da garra dos olhos daquele que já estava já de olho nela. A partir de então, ele começou a perguntar mais para sua mãe, começou a apertá-la na parede mesmo. Mãe, como que é esse trabalho que meu pai faz? Por que a gente tem essa riqueza e meu pai chega aqui com muito dinheiro, muito fácil, né? Como que é essa interação com meu pai com o mercado? O que que ele faz na realidade? E a mãe, querendo blindar o marido, né? Não queria também botar o marido em situações ruins perante o filho, com toda delicadeza, com todo jeitinho, foi tentando explicar, e ele de cara percebeu o que estava acontecendo. Mas você não precisa me dar essa resposta agora. Pensa direitinho o que você vai me falar, e amanhã a gente conversa sobre isso. Né? E no dia seguinte, é lógico que ela passou a noite inteira conversando com a Jarla, sua escrava, né? Como que ela ia falar, como que era, como que aquele império se formou, né? E chegou no dia seguinte, ela contou toda a história e ele virou e contou também a história dele, qual era a missão dele. Ele dizia logo de cara, né? A minha missão não é essa. Eu tenho uma grande missão para com Deus, não sei o que é ainda, mas eu sei que tem algo e é o oposto disso que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês me fazem isso de bom gosto para o meu bem, mas o que eu tenho a fazer não é isso. E naquela mesma noite, ele tem a visão de Cristo. Jesus aparece para ele e fala 3 vezes, levante a minha igreja, reestruture a minha igreja, reestruture a minha igreja. E a partir dali, ele começou então a ter nitidamente o que ele tinha que fazer. Essa época era uma época que estava no auge as cruzadas. Né? A igreja, em nome de Deus, estava querendo defender o Santo Sepulcro, onde foi enterrado Cristo. Só que essa região, ela pertencia aos muçulmanos, né? Que defendiam também aquela área ali, né? Em nome de Alá. Né? O mesmo Deus, só com nomes diferentes. Né? Então, criou-se então as cruzadas. A igreja completamente já estatizada, completamente empoderada, começou então a qualquer coisa que acontecia, isso tem que acontecer porque Deus mandou fazer. O Papa dizendo isso na época, né? Temos que combater isso, temos que fazer esta guerra, porque Deus essa noite me falou. O Papa, que era a maior sumidade da Igreja Católica na época, né?
estava falando que Deus falou aquilo, quem ia falar contra? Né? Então, eram crianças que se alistavam para defender o Santo Sepulcro, né? Mulheres, adolescentes, velhos, né? Todos se entregavam, todos se alistavam para ir nessa guerra. E é lógico que, como não eram soldados, como não eram preparados para aquilo, era um massacre. Os muçulmanos lá do outro lado, lá, cortavam a cabeça de todo mundo. Mas, mesmo assim, fazendo pressão, nós temos que defender o que é nosso. Né? E assim, essa época em que Francisco estava na cidade, as cruzadas, então, estavam no seu auge. Inclusive, ele ainda sem saber como que ele ia fazer essa reforma na igreja, ele não tinha ideia do que era aquilo ainda, né? Ele se alistou em uma dessas cruzadas, né? E chegando lá, ele foi preso, né? Não foi decapitado, mas foi preso. E ficou lá por 3 anos, sob o poder daqueles que o tinham aprisionado. Lá ele conheceu outras pessoas, né? Não vale a pena a gente detalhar essas questões agora, senão a gente vai se estender demais. Mas lá ele conheceu, fez muitos amigos, né? E depois de 3 anos, ele conseguiu sair de lá, voltou para casa. E quando chegou em casa, o pai dele, quando soube da verdade, que ele tinha sido preso, ele falou: eu preferia que você tivesse morrido do que ter ficado meu filho, ter ficado preso, passando essa humilhação toda. Né? Então, ele viu que realmente o levantar a sua igreja não era defender o Santo Sepulcro como a igreja estava mandando, mas sim de outra forma. Aí que veio aquele estalo, né? Existia lá uma igreja muito pequenininha que se chamava São Damião, e ela estava já toda destruída, né? Toda abandonada. Aí que veio, essa é a minha missão, né? Eu tenho então que salvar a igreja, eu tenho que reconstruir a igreja. E de forma simbólica, ele começou essa reconstrução agora, não a reconstrução material da igreja, mas ele escolheu aquele momento para realmente reestruturar, levantar aquelas paredes, que seria o templo dele no momento, né? E dando início, então, à renovação da fé cristã. A grande parte da história do livro se passa quando ele quer angariar recursos para levantar realmente a igreja, porque a igreja estava só as pedras, né? E ele começou a bater de porta em porta para isso. Até mesmo numa pequena igreja que tinha ali perto, né? Aonde ele, por espanto, né, levou um grande susto, né? Ele foi pedir para o padre que tinha lá uma ajuda para levantar aquela igreja que estava abandonada, né? E colocou toda a ideia dele que ele tinha para restabelecer a fé cristã, né? E ele foi surpreendido quando o padre virou para ele e falou assim: olha, eu não tenho nada para te dar aqui. A única coisa que eu posso te dar é boa sorte, né? Continue o seu trabalho. E ele olhou para o lado e viu uma pilha de pedras. E ele falou assim: mas e aquelas pedras ali? Você pode me dar? Aquilo vai ser de grande utilidade. O padre olhou para a cara dele e falou assim: te dar não, eu te vendo. E ele, sem ter dinheiro, negociou com o padre ali naquele momento, né? E levou as pedras para pagar depois. Aquelas pedras, então, foram fundamentais, levantaram a igreja novamente. E já no finalzinho dessa construção, já tinham mais de 200 seguidores com ele, os famosos franciscanos, né? Passando-se o tempo, ele não foi lá pagar o padre foi atrás. Chegou lá, e aí? Cadê o que você me deve? Humilhou ele bastante, né? E ele pediu paciência, que ele daria aquele recurso para ele naquela noite mesmo, né? E depois que o padre foi embora, ele, com seus seguidores, foram batendo de porta em porta, pedindo um pouquinho de cada um para poder pagar aquilo, né? E na mesma noite ele conseguiu juntar aquele recurso todinho e foi lá pagar o padre. O padre pensou então que ele nem fosse voltar mais, né? E ele foi lá com muita humildade, agradeceu e pagou o padre. Só que chegou nessa mesma noite, o padre teve um sonho, aonde um papa que já tinha desencarnado há mais de 180 anos, veio no sonho deste padre e colocou a verdade na cara do padre, né?
o porquê que ele fez aquilo, né? O que acarretaria aquilo para o padre. O padre acordou super assustado, totalmente triste, arrependido, e foi lá, no dia seguinte de manhã, pedir desculpa para Francisco, mas não devolveu o dinheiro, né? Não deu o dinheiro de volta. Mas, em compensação, cedeu para eles uma pequena terra, aonde seria fundada, né, a, a, a comunidade franciscana dele, né, que existe até hoje. Bom, o pai dele, como eu disse, um comerciante muito materialista, que não tinha nenhum contato com a igreja, e nem queria também se envolver espiritualmente, quando ficou sabendo que ele tinha saído de casa, né, abandonado a casa, ele estava numa viagem, ele voltou, foi falar com ele e falou: olha, eu agradeço muito o que vocês me deram, você e a mãe me deu, todo o sustento que vocês me deram, mas para minha missão, eu não preciso de um tostão de vocês. Eu não preciso sequer do nome de vocês. Não querendo humilhar o pai, mas querendo dizer que a presença deles na vida de Francisco foi apenas para colocá-los no mundo material. A missão dele era outra, completamente diferente, que não tinha nada a ver com a família dele, a família material dele, né? O pai ficou muito chateado, muito nervoso, ainda sabendo que ele estava pedindo esmola, né? Batendo em porta para poder fazer o que ele queria fazer, mandou que seus capatazes sequestrassem, trouxessem o filho à marra para casa. Chegando lá, mandou amarrar o filho e colocou nos calabouços, lá embaixo que ele tinha na casa, aonde prendia-se os escravos, né? E lá ele ficou por muito tempo. A mãe, então, sempre querendo ajudar, ia lá, querendo intervir, né? Na situação, o pai falou: olha, eu estou viajando hoje, eu não quero nem que você, nem que a escrava, a Jarna, se aproximem deles, não é para ajudar ele. Ele tem que aprender. Deixa ele aí. Quando eu voltar, eu vejo o que eu vou fazer com ele. E isso passaram muitos e muitos dias, né? Ele estava definhando, inclusive, né? E certa noite a mãe e a Jala foram lá no calabouço, né? E falou assim: olha, nós viemos aqui te soltar. Ele falou assim: não, mãe, eu estou bem aqui, né? Os pobres passam por isso todos os dias. Eu tenho que sentir isso também, né? Eu estou aprendendo com isso. Lembra lá para trás que eu sempre falava que nós aprendemos com as dificuldades, sofrendo. É com as pedras no nosso caminho que a gente consegue realmente aprender alguma coisa. Se não tivéssemos dificuldade em nossas vidas, talvez o nosso entendimento, a nossa vontade de crescer, de mudar, não seria o que é hoje. E ele deu esse exemplo lá atrás também. Não me solte, me deixe aqui. Eu tenho que ficar aqui sofrendo, eu tenho que aprender com esse sofrimento, e isso não é por acaso, me deixa aqui, né? A mãe, então, não aceitou que a mãe o soltasse. A mãe, naquela noite, voltou para o seu quarto, né? Deixou ele lá como ele queria, mas certa vez ela não aguentou mais, foi lá e falou para ele: olha, se os céus te falou que você tem que estar aqui, eu estou aqui em nome dos céus também. Chega de sofrimento, acabou, você já aprendeu o que tinha que aprender. Vai embora, vai fazer o seu trabalho. Aí que realmente veio o estalo na cabeça dele e realmente foi enviado realmente para falar aquilo, né? Ele se levantou, agradeceu a mãe e foi embora fazer o seu trabalho. Quando chegou lá fora, o contato que ele teve com a sua família deixou de existir, né? Nunca mais ele viu a mãe, nunca mais ele viu o pai. Naquele momento, né? Lá no finalzinho ele vai reencontrá-los. E já então, com todos aqueles seguidores, já os franciscanos, ele começou a organizar os grupos para que aqueles grupos saíssem mundo afora para fazer as pregações e para fazer as curas. O poder de cura dele foi o mesmo que o Cristo o deixou. Da mesma forma que Cristo curava os leprosos, os deficientes físicos, mentais, ele também fazia aquilo. E ele saía, então, pelo mundo afora,
pregando a palavra do Cristo e curando as pessoas. Nessas pregações, muitas vezes apareciam, né, leprosos. A lepra na época era a doença mais perigosa que existia, não tinha cura, né? E o contágio era muito rápido, né? Se estivesse perto ali, se tocasse ali até mesmo nas roupas daquele que estava doente, era fácil de você pegar a doença também. E ele não só conversava com esses leprosos, como também acariciava e beijava aquelas feridas para que assim fossem curados. E era curado à vista de todos. Então, era aquela coisa assim, não só ele, mas todos aqueles que o seguiam faziam isso também. Eles saíam o mundo afora fazendo as pregações. Uma parte muito interessante, talvez seja a maior parte, nessas andanças deles pelo mundo afora, eles paravam à noite para descansar. E antes de dormir, eles se reuniam, né? E os seus discípulos, né, começavam a fazer perguntas para eles sobre várias dúvidas que existiam no mundo, que são dúvidas nossas também. Começaram a perguntar o que é o amor de verdade, né? O que é o casamento de verdade? O que é o sexo de verdade? Todos os problemas que hoje o mundo tem, todas as dúvidas que vários religiosos têm, ele relata, então, ele dá a resposta para esses seguidores nessa parte do livro, é mais da metade do livro, falando só de perguntas e respostas. Vale muito a pena vocês lerem esse livro, e quando chegar nessa parte aonde ele esclarece, né, todas as dúvidas dos seus seguidores, é um grande aprendizado esse momento. Tá? São várias e várias perguntas, também não tem como a gente destrinchá-las aqui, senão a gente vai ficar aqui dias falando sobre ela, né? Mas a principal, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui agora, o que é o amor? É aquela história que a gente sempre fala, né? O amor incondicional que o Cristo nos deixou. É a gente amar aquele próximo, independente de qualquer coisa. Mas amar de verdade, não é porque sabe que aquilo é o certo a fazer. É o amar verdadeiramente. O exemplo que eu gosto muito de dar em relação a isso é: você é capaz de amar aquele que ceifou a vida de quem você mais amava? Esse, a gente pode dizer que é o topo do amor incondicional. Um dia estaremos, sim, conseguindo fazer isso. Afinal de contas, um dia estaremos lado a lado com Cristo, né? Mas essa dificuldade que temos hoje de amar dessa forma, eu gosto muito de falar que é justamente a distância em que estamos dele. É o caminho que temos para percorrer a chegar até ele. Enquanto não conseguirmos amarmos incondicionalmente, isso quer dizer, então, que ainda estamos distantes do Cristo. E na resposta que ele dá para esse apóstolo, então, para esse discípulo, então, é muito esclarecedor, né? A importância de você amar verdadeiramente. Você amando verdadeiramente, você ajudar todos esses que estão ao seu lado de forma verdadeira, não apenas sabendo que isso é o certo a ser feito. Isso é pouco. É o fazer com vontade. É você deixar de fazer as suas coisas e realmente fazer tudo o que tem que ser feito pelo outro. Então, são perguntas e respostas muito, muito engrandecedoras. Em uma dessas pregações, ele conhece a Clara. Era uma moça também, que quando os olhares se cruzaram, né, foi aquele amor à primeira vista. Né? O amor em todos os sentidos. Não só o amor do homem e mulher, mas o amor divino também. Né? Eles se apaixonaram loucamente, nunca tinham se visto, né? Apenas no olhar. Essa Clara nada mais é do que a Joana de Ângeles. Né? Naquela época ainda, uma simples
encarnada em desenvolvimento, mas já com um nível de evolução bem alto da época. E ele deixou muito claro para ela, né, que apesar de amá-la naquela proporção, o envolvimento de carne ali, ele não tinha como acontecer, não poderia acontecer. Por quê? Você imagina o seguinte, quando nos envolvemos com a matéria, a gente está sujeito a várias e várias questões da matéria. E hoje a gente pode dizer que o ciúme, aquele amor descabido, né? Aonde a gente vai brigando, né? Entrando em discórdia com aqueles que olham para nossa esposa, né? Ou olham para o seu esposo de forma estranha, você acaba então criando aquela fogo no coração. Isso seria totalmente incompatível com o que ele precisava fazer. Ele não tinha como dividir aquilo naquele momento. Você imagina uma mulher muito bonita, por sinal, no meio de mais de 300, 400 homens, né, que por mais que estavam ali para pregar, para ajudar naquela missão, são encarnados, né? Então, ele deixou muito claro que aquele amor, daquela forma que elas estavam pensando, não era possível, mas que o amor incondicional, o amor divino, era totalmente ali bem-vindo, ele já estava acontecendo já. E ela aceitou aquilo tranquilamente. E saiu também pregando, saiu também ajudando naquela missão de levar a palavra do Cristo a todos, né? Bom, Francisco de Assis, sabendo dos rumos que estavam tomando a igreja, ele começou então a pensar, eu tenho que falar com o topo da igreja, né? Na época era quem? Papa. E ele foi várias vezes no Vaticano e nenhuma vez conseguiu ser atendido. Ele chegava no Vaticano, falava com os cardeais levavam a mensagem para o Papa, dizendo que tinha lá um mendigo lá fora querendo falar uma coisa muito importante com ele. E, não, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá. E, insistentemente e humildemente, ele ia lá todos os dias para tentar falar com o Papa. E chegou um momento que os cardeais viraram para ele e falaram, olha, realmente ele não vai te atender. Ele mandou te dizer, não tem tempo para falar com você, ele não entende o que você pode vir a querer falar com ele de tanta importância assim, mas, enfim, ele já disse que não vai te atender. E ele saiu de lá triste e falou o seguinte, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta para ele, você pode pelo menos entregar essa carta para ele? Tudo bem. Aí ele foi lá, escreveu a carta, uma mega carta, entregou para os cardeais levaram para o Papa. E o Papa, quando começou a ler aquela carta ali, que eram grandes verdades, né? Os cardeais junto, né? Lendo com ele junto ali, foi aquele tapa de luva, né? Aonde dizia toda a situação que se encontrava a igreja e como deveria ser a igreja perante as palavras que o Cristo deixou, né? Então, vários cardeais falam que realmente esse que você falou que é um mendigo, talvez não seja apenas um mendigo, né? Ele é muito mais do que isso. O que ele está dizendo aqui, um linguajar que ele está colocando aqui, as ideias que ele está colocando aqui, ele está coberto de razão, né? E aquilo ali mexeu muito com o Papa, ao ponto de fazer o seguinte, vai lá, chama esse cara aqui, eu quero conversar com ele. Aí lá vão os cardeais buscar, pedir para João voltar ao Vaticano, que o Papa resolveu atendê-lo. E assim ele foi, chegou lá com alguns de seus discípulos, descalço, a roupa deles era apenas um saco de estopa, com um rasgo para botar a cabeça e um cordão na cintura, mal cheiroso. E quando chegou lá, todo mundo olhando para a cara dele, ele falou, o que você quer? Ele colocou toda a sua missão. Falou então que se Cristo deixou a palavra, na sua palavra, que devemos amar uns aos outros,
Por que que a igreja está fazendo isso com os muçulmanos, que são nossos irmãos também? Eles têm apenas uma crença diferente. Eles dão um nome diferente ao Deus que nós mesmos reverenciamos. Por que, então, maltratar e matar esses irmãos? Aí começou a falar também do amor incondicional, de como deveria se comportar a igreja perante a população toda que necessitava da palavra verdadeira, né? E ele, então, reconhecendo que muito que ele falava fazia sentido para ele, ele virou e falou, olha, realmente você tem razão, mas tem um problema. Se eu fizer isso tudo que você está falando, eu deixo de ser papa, eles me tiram daqui. Eles não vão querer que eu seja mais o papa. Você imagina, por exemplo, eu deixando de lado toda a riqueza e me vestindo como você. É rapidinho que eles me tiram daqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu abençoo tudo que você faz, quero muito que você consiga a sua missão, mas também, se não conseguir, não tem problema nenhum. Você fez o que devia fazer, né? Você fez as coisas que o Cristo nos deixou. E assim, ele seguiu a sua missão, pregando para todos os cantos que ele ia. Mas, com o tempo, ele foi chamado novamente no Vaticano. Por quê? Existia uma sobrinha do Papa que estava muito doente, né? Então ele queria que fosse curado. Não, desculpem, não foi o Papa, não foi a sobrinha. O próprio Papa estava doente, muito doente, que suspeitava que era o início já da lepra. E ele chegou lá, diante do Papa, né? Viu a situação que ele se encontrava, e o Papa já muito arrependido, muito resignado já, numa situação completamente diferente, falou, olha, você não precisa me curar, não precisa fazer nada. Eu só vim aqui, eu sei que está no meu fim, né, e assim tem que ser, mas eu quero deixar uma missão para você. Eu quero que você acabe com isso que nós fizemos, né? Vamos acabar aí com essa cruzadas, né? Eu quero que você vá na última cruzada para dar fim nessa cruzada. E ele ficou naquela, poxa, mas como, né, que eu vou? Como que vai ser essa história, né? E rapidamente veio na cabeça dele como que seria isso, né? Cristo, então, colocando na cabeça dele como que seria essa missão. E ele aceitou, e chegou no dia deles embarcarem no navio, aquele monte de franciscano lá junto com ele não podia levar todos, né? Ele tinha que escolher. E para não causar ciúmes entre eles, ele não podia escolher, eu quero você, e o resto, como é que ia ficar, né? Vinha passando uma criança, ele parou essa criança e falou, olha, eu preciso que você escolha alguns homens desses aqui para que vá viajar comigo. E ele escolheu 12 daqueles que estavam lá perto. Esses 12, então, viajaram com ele e chegou lá diante do sultão. Ele não queria fazer guerra, né? Ele não queria nem pegar em armas, mas ele se entregou para que fosse levado até o sultão, né? O chefe do outro lado. E chegou lá, então, ele pediu que o sultão o ouvisse. E o sultão olhou para a cara dele, né? Morrendo de rir. O que você quer falar comigo? Que covardia é essa de vocês virem aqui, vocês maltrapilhos desse jeito? O que vocês querem falar comigo, o sultão? Ele falou, olha, só me dê ouvidos, né? Deixa eu falar para vocês o motivo de eu estar aqui. E começou, então, a pregar para esse sultão. E, aos poucos, o sultão, que estava com um sorriso daqui até aqui de desdenho, né? Começou já a mudar a sua feição. O sultão, para você ter ideia, ninguém se atrevia a levantar a voz para ele e nem discordar com ele, né? E Francisco estava lá na frente, falando para ele, então, tudo de errado que ele estava fazendo, tudo de certo que deveria ser feito. Passou um bom tempo ali conversando, falando com ele. E ele já sem moral para dizer ao contrário, né? Virou para ele e falou assim, tá, eu vou pensar em tudo que você me falou e vou tomar minhas decisões aqui. Mas já sabendo que Francisco estava coberto de razão, né? Ele se sentia envergonhado, inclusive.
E Francisco, então, foi embora, e logo que ele saiu, esse sultão ele tinha uma ferida nas costas que nunca cicatrizava, uma ferida que estava sempre lá dando muito trabalho para ele. E ele sentiu que não estava incomodando mais aquela ferida. Quando ele tirou a roupa e viu lá a ferida não estava mais lá. Então, na mesma hora, foi ele que fez isso. Aí que foi a martelada final, aonde as cruzadas realmente tiveram um fim, né? Fizeram as pazes. Ele foi lá, em nome do Papa, para dar fim àquela guerra, àquela batalha, mas se aquele lado não aceitasse também, ia continuar a guerra, né? Ele fez os dois lados enxergarem a palavra do Cristo e dar um fim, de uma vez por todas, naquela loucura que vinha acontecendo, né? Bom, Francisco de Assis, já bem envelhecido, ele resolve voltar a Assis. Foi quando ele foi rever novamente os seus parentes, né? Mas não foi lá para isso. Ele foi lá justamente para continuar a sua pregação. E sabia que lá seria o fim dele, seria o desencarne dele também. Tinha uma gruta aonde ele ia muito meditar. E um desses momentos, Cristo novamente aparece para ele. E ele implora para Cristo que queria ter aquelas chagas que o Cristo teve também. Isso para quê? Para sentir realmente a dor. Eu preciso sentir o sofrimento que existe nesse mundo. Eu tenho que aprender o máximo possível com esse sofrimento. E ele implora a Cristo para que aquelas chagas, aquele sofrimento que Cristo teve, ele também passasse por aquilo. E foi concedido. Ele, então, a partir daquele momento, com as chagas nas mãos, nos pés, sofrendo com aquele machucado que inflamava toda hora, que provocava muita dor. Ele sentiu, então, a dor que o Cristo sentiu. Nesse momento, ele começou a perder a visão também. Ele foi ficando cego. E ele se isolou nessa gruta. Ele ficou lá, então, recebendo os doentes que chegavam até ele. Muitos, então, enfermos, muitos com a lepra, iam procurá-lo, né? E quando chegava lá, ele, com todo carinho, mesmo sabendo que aquela ali era uma doença altamente contagiosa, ele cariciava aqueles irmãos. Ele beijava aquelas feridas até que elas simplesmente desaparecessem. Óbvio, ele pegou lepra, né? Isso fazendo parte do seu desencarne, né? E ele desencarnou, então, com lepra, cego e com aquelas feridas nas mãos, né? E chegando no mundo espiritual, ele é recebido pessoalmente pelo Cristo, né? Cristo recebe ele, foi uma festança que teve, vários irmãos de luz recebendo ele, parabenizando ele. Olha só o que esse homem passou, gente. Ele fez o que fez, tendo como início o maior peso que talvez impediria daquilo tudo acontecer, a riqueza. Ele deixou de lado toda a riqueza, ele deixou de lado a sua família, o seu nome, e passou a vida inteira em nome do Cristo, pregando, sendo humilhado, muitas vezes sendo castigado, e nunca desistiu, sempre estando ali, perseverando naquela missão. Estando ainda no mundo espiritual, depois de um tempo, ele recebe informação. Você há de voltar para restabelecer, fixar o Evangelho na terra Brasil. Aí que veio o livro, então, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele veio, então, lá na frente, como Kardec, para reestruturar toda a palavra, codificar a doutrina espírita. Logo em seguida, veio como Chico, deixar aí esse arsenal de livros que ele nos deixou, com todas as informações necessárias para conseguirmos chegarmos na nossa reforma íntima. Aquela velha história que eu falo,
Vocês estão recebendo uma informação agora que lá na frente, nenhum de nós poderemos dizer que não sabíamos o que tínhamos que fazer. O Chico deixou para a gente uma bibliografia, uma imensidão de informações nos seus livros, que tudo o que a gente precisa saber, tanto da vida espiritual quanto da vida material, aqui para a gente, deixando nas nossas mãos o fazer ou não. Mais uma vez, somos aí abastecidos de informações importantíssimas, informações de um homem que foi o reflexo de Cristo. Não podemos perder mais essa oportunidade. Já estamos aí há milhares de vidas tentando alcançar essa reforma íntima e aqui ainda estamos. E agora a gente pode dizer, informação é o que não falta para a gente. Temos aí, como eu falei, toda a informação necessária. Priorizem isso. Sabemos, Chico falou muitas vezes, o Melo também já falou para a gente, que vários dos livros hoje que estão no mercado, ditos como ditados por algum espírito, não são mediúnicos. Mas, mesmo assim, são de grande importância, porque trazem informações que vão nos ajudar. Tem dúvida de qual livro ler? Nós temos aí 508 livros do Chico para serem lidos. Se nós não começarmos, a gente nunca vai terminar de lê-los. Então, novamente, mais informações em nossas mãos para que possamos realmente darmos um rumo aos próximos passos nossos, a nossa vida. Conseguiremos, sim, um dia chegarmos ao lado do Cristo. Uns chegarão primeiro, outros um pouquinho mais atrasados, mas vamos chegar um dia. Gente, nós tendo aí essas informações, só cabe a nós, está em nossas mãos, adiantarmos esse caminho ou prolongarmos. Vocês têm alguma dúvida disso? Eu não vou falar muito do livro mais, porque acaba sendo maldade, né? Se vocês receberam a história do filme antes, é muito chato, é muito ruim, né? Então, leiam o livro, né? Vejam os filmes também, muita coisa não vai estar acontecendo, muita coisa não vai bater, mas vocês sabendo o que é a verdade, pegando um pouquinho de cada um que é positivo, que é verdadeiro mesmo, a gente acaba montando aí toda a história que a gente precisa ter na mente. Alguma dúvida? Tranquilos? Joia. Então, vamos lá. Vamos finalizar este momento. Novamente, convido a vocês a fecharem os olhos, respirando profundamente. Vamos dar graças a este momento divino. E, mais uma vez, tivemos a oportunidade de sermos envolvidos por este amor, por este carinho, e que possamos, ao longo dos próximos dias, abrirmos a nossa mente, aprendermos o que ainda não sabemos com as informações que aqui temos neste planeta. Que possamos levar essa palavra a todos os cantos que estivermos. Que possamos abrirmos a boca e realmente colocarmos para fora a verdade. Doa quem doer. Que a paciência sempre esteja em nossos corações. Que
possamos, assim, sermos tolerantes. Possamos, assim, sermos amigos, irmãos. Possamos darmos continuidade ao trabalho de evangelização que Chico nos deixou. E assim, pedimos a permissão para finalizarmos este momento, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.